Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais uma videoaula aí do nosso gerador caseiro e eu gostaria, antes de iniciar a videoaula, pedir para você aí que deixe o seu like, deixe o seu joinha, que se inscreva no nosso canal. Nós temos procurado aí trazer um conteúdo diferenciado para você, explicando sobre a situação desses cálculos aí do gerador. Então eu vou, em primeira mão, responder aqui algumas dúvidas de alguns inscritos que me procuraram e tiveram dificuldade para entender os cálculos. Pessoal, então é o seguinte: quando eu tenho um círculo, o diâmetro desse círculo é isso daqui, ó. Eu vou pegar uma canetinha aqui e vou mostrar para você. Este aqui é o diâmetro do círculo, ó. Quando eu pego de uma ponta a outra, eu tenho o diâmetro do círculo. Se eu pego e faço esse círculo aqui, ó, passo todinha a área do círculo, eu tenho a circunferência, círculo, circunferência. E como que eu faço para saber essa circunferência? Eu tentei explicar no outro vídeo, mas acho que de alguma forma não ficou bem entendido. Então veja bem, pessoal, eu tenho aqui 100 milímetros, certo? Eu vou pegar esse 100 milímetros e vou multiplicar vezes π. Π é uma constante que faz cálculo de circunferência. Ele é 3,141592,653 e cria esse número todinho. Então, se eu pego e multiplico 100 por esse valor, eu vou ter o equivalente a 31,415. Eu arredondei aqui para 31,5 ou 315 milímetros com o intuito de facilitar a vida de todo mundo. Mas, na verdade, ele é isso daqui, ó, 31,415 centímetro, que daria 314,15 milímetros. Eu arredondei porque, neste caso, nós não temos a necessidade, mas se caso você queira fazer uma coisa exata, que as bobinas fiquem lá juntinhas uma da outra, você pode fazer sem problema. Você vai pegar aqui uma bobina de 30 milímetros e você pode fazer lá do jeito que você achar. Se o seu sistema, o seu conhecimento for possível fazer, você pode fazer aqui, ó, e trazer a sua bobina aqui, ela vai posicionar. Você criou outra bobina, então você vai fazer o seu gerador ali com 12 bobinas, com 9 bobinas, ó, você pode trazer a sua bobina aqui e deixar justinha, você tem como fazer esse cálculo. Então, pessoal, diâmetro e circunferência são medidas diferentes. Quando eu multiplico o diâmetro por π, eu tenho então este resultado aqui. Se eu pegasse, olha, por exemplo aqui, ó, mais um exemplo eu vou citar para vocês, ó. Se eu pegasse aqui um diâmetro aqui, por exemplo, 400 milímetros, ó, 400 vezes π vai dar igual 1.256 milímetros. Alguns inscritos vieram me procurar dizendo que o gerador estava dando quase 1,5 m. Ele confundiu que esse 1.256 seria a circunferência dos 400 milímetros aqui, ó. Esse aqui seria a circunferência dos 400 milímetros. Nesse caso do exemplo aqui, nós fizemos um exemplo de um gerador aqui, então as bobinas estão posicionadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bobinas de 80. 10 vezes 80 dá 800, mais duas dá 960. Cabe perfeitamente aqui, ó, numa área de 320 milímetros. Pode ver aqui, ó, que a gente deixou uma folga. Eu posso até medir essa folga para vocês verem, ó. Ó, aqui ela tá no 320, é o centro da bobina, ó. Tá bem aqui, ó. Então eu vou medir aqui para você ver. Olha aqui, ó. O círculo menor, ó, 5,57 milímetros, ó. Posso medir o outro aqui mais embaixo, ó. Entendeu? Ó, vai dar menos ainda, ó, 3,57 milímetros. Então a gente deixa uma folga, porque vai que uma bobina fique com o fio mais para cima, passa um pouquinho ali, então a gente tem que considerar. Mas se você for um profissional que tem essa capacidade de fazer a bobina tudo enroladinha, perfeitinha, não há necessidade. Você pode fazer a conta e ir ajustando. Então, esclarecido aí o que é circunferência, o que é o fator π que a gente calcula para calcular a circunferência, então eu vou mostrar aqui para vocês uma outra situação para facilitar a vida de vocês. Então vamos lá, o estator de vocês, digamos que o estator de vocês vai ter aí 450 milímetros, certo? Aqui, ó, 450 milímetros é o tamanho do nosso estator final. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um círculo de 450 milímetros. Eu já sei que eu tenho que produzir um círculo aí de 340, 350 milímetros para poder encaixar minhas bobinas. Então eu posso criar outros círculos mais internos e ir
colocando a minha bobina até encontrar um ponto que elas se encaixem perfeitamente e não toque uma na outra. Você pode ver que se a minha bobina fosse oval, eu já teria que ter um cálculo um pouquinho mais aberto. Então eu posicionei o quê? Olha, ali no 330 milímetros, essa daqui, ó. Ela está posicionada no 330, como você pode observar aqui, ó. Ó, tá aqui no 330, ó, o xizinho aqui, ó. Se eu colocar a laranja, ela está posicionada no 320. Por que eu fiz isso? Porque se trata de uma bobina de comprimento maior e ela precisa de um distanciamento menor aqui, maior, para ela poder se encaixar e não remontar uma bobina em cima da outra. Então o conselho que eu dou é que você faça aqui, se você viu que 320 é pouco, faça um de 330, 340, 350 e vai ajustando. Ou pode fazer aqui o mais interno para você chegar naquele ponto de regulagem máximo que você quer. Você fez as 12 divisões, né? O 500 ali a gente deixou para poder ficar bem aberto, mas o nosso estator aqui, ó, 450 milímetros, já está com os cálculos tudo certinho, ele ficaria com 450 milímetros, ok, pessoal? Então, você pode fazer mais do que um círculo aqui na hora de fazer os riscos, para você ir ajustando a sua bobina e não ter esse problema de ficar exato, ficar preciso, ou ficar muito grande. Ó, por exemplo, se eu pegar a minha bobina aqui, ó, e levar ela um pouco mais para cima, ela vai ficar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, no 350, por exemplo, ó, vou levar as duas para o 350, vai criar um espaçamento diferente na minha bobina, tá vendo? Ó, no 350 aqui, ó, 360, 350 aqui, ó. Vai criar um espaçamento maior aqui, ó. Olha, pode ver que a bobina ficou mais espaçada uma da outra. Ó, vamos medir aqui, ó, só para vocês verem, ó. Vou trazer aqui, ó. Olha, peguei ali no quadrante dela, ó. Trouxe até aqui, ó. Então a bobina aqui está com 11,45 milímetros. Não há necessidade de um espaçamento tão grande, né? Mas caso você queira, também não há problema. Você vai só ter que, depois de posicionado isso, definir qual é o círculo que você vai fazer, e aí você vai fazer o seu disco de imã com base nessa medida aqui que você fez, né? Lembrando que quanto maior, mais material, mais pesado pode ficar o gerador, né? O material mais caro. Então, o ajuste, quanto mais fino ele for, mais econômico será o projeto do seu gerador. Então, pessoal, aqui eu tenho um projeto aqui que eu desenhei com 12 bobinas. Tem outro aqui que já está dividido e eu estou mostrando aqui já o estator no seu estado final, ó, com o posicionamento aqui das orelhinhas aqui para você passar o, a barra de rosca. Aqui você vai colocar uma buchinha de ferro, você vai procurar ou um caninho que caiba e que seja de 10 milímetros, para você passar a sua barra de rosca 3/8. Se for um gerador maior, pode ser meia polegada, mas para esse tamanho de gerador aqui, 3/8 tá ótimo. Você não precisa colocar uma barra de rosca maior do que 3/8 para esse tamanho de gerador. Então aqui, ó, nós temos um gerador, ó, de 1, 2, 3, 4, de 12 bobinas também, tá? Tamanho dele aqui ficou aqui, ó, 380 milímetros, um tamanho bem compacto, tá aí todas as medidas dos círculos que foram feitos. Só faltou aqui o círculo do centro, ó, mas a gente pode fazer aqui para vocês verem ao vivo, ó, que você vai ter que criar esse disco aqui para você poder, ó. Então, se esse daqui de dentro, ó, olha só como é que a gente faz. Se esse aqui deu ali, ó, tá ali para mim, 480 milímetros, deixa eu ver quanto é que é. Esse disco aqui tá protegido já, não dá para mim. Mas ele deu aqui, o de dentro, do meio, deu 340 milímetros. Então, se a minha bobina tem 100 milímetros, tá? Aqui ela tem 100 milímetros, então eu vou ter que fazer um disco aqui dentro de 240 milímetros. Olha lá, deu 240. Então, eu vou ter que fazer esse aqui, ó, 240 deu esse do meio. Então, menos 100, 140 milímetros. Pode ver que aqui ela está com 100 milímetros, eu vou levar ela para 140. Um círculo de 140 milímetros vai ficar certinho para você encaixar as suas bobinas ali e já fazer a proteção do seu estator. Vou puxar o estator aqui para você ver como é que ele fica dentro da base resinada, já que você vai resinar o estator, né? Aqui já vai ficar o projeto pronto. Tá aqui o do meu amigo Rodrigo de Freitas, que permitiu aí que a gente usasse as imagens, ó, tá aí. Tá? Aqui já tá, ó. Vou usar outra imagem limpa que não esteja essa daqui. Vou pegar uma outra, peraí, arquivo, importar. Vamos pegar um outro disco aqui que esteja limpo, sem nada. Tá aqui, ó, o meu amigo Rodrigo cedeu para nós, tá aqui, ó. Olha aí. Você vai poder, esse aqui no caso dele é de 15 bobina,
Tem aqui um desenho aqui a lateral, ó. Eu vou explicar por quê. Tá aqui do lado já a imagem, ó. Eu tinha feito, mas eu tive um problema com a gravação, pessoal. Tive que voltar a gravar. O microfone não funcionou. Então, ó, tá aqui, ó. Temos um outro caso aqui, que no caso, se a bobina for uma bobina mais espessa, mais cheia, né, que ela seja mais larga, então o disco vai ter que ter uma medida diferente. Nesse caso aqui, ele teve que ter aqui, ó, 220 milímetros, 222 milímetros, para poder acomodar, porque se trata de uma bobina mais larga. Então você vai fazer aquele ajuste que eu expliquei ali atrás. Você faz um círculo menor, outro mais externo, outro mais interno e vai posicionando até que você encontre aqui uma separação entre as bobinas que seja saudável, que seja boa, que ela fique bem encaixada, ok? Então, até o disco interno ficou com 120 milímetros, o outro 222, né? Eu fiz um ajuste aqui. Essa bobina aqui, ela tá com aproximadamente 53 milímetros, né? Tá aqui, ó, 60 milímetros a parte do núcleo dela. Nós podemos mostrar aqui para vocês verem, ó. Tá mais ou menos igual o projeto tava, tá? 52,39% por 10 milímetros aqui o núcleo, por 60. Então, como tem um núcleo muito comprido, essa bobina ficaria bem espessa aqui, né, 100 milímetros, mas está dentro das medidas. Então, é só uma questão de ajuste aí, tá? Aqui nós temos o estator do nosso amigo Rodrigo. Ó. Vocês podem ver que os meus desenhos, eles têm tamanho real. Ó. Se você pegar aqui, ó, você vai ver que tem quase o mesmo tamanho do dele, ó. O dele está com 48 centímetros, ó. Então a gente também está mais ou menos aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. Olha aqui, o meu aqui está dando 570 milímetros, ó. Eu fiz os discos, ó, pode ver que as bobinas são de 80 milímetros, provavelmente são mais largas do que as bobinas do Rodrigo. Então é por isso que o dele deu um diâmetro menor. Como aqui eu estava me baseando no exemplo de um companheiro aí, de um colega inscrito, que falou que estava fazendo as bobinas redondas, então eu fiz aí elas redondas, 15 bobinas, você pode ver aí, que foi encaixado aqui. Então você vai ver que o estator, ó, esse aqui tem tamanho real. O do Rodrigo está com 48 centímetros, o nosso está com um pouquinho maior, né? Mas está dando aqui no final aqui 530 milímetros. A gente fez maior um pouco porque o espaçamento. Mas podemos aí num ajuste fino trazer essas bobinas mais para dentro e melhorar isso aí com certeza e encaixar quase que dentro dessa mesma medida dele aí. Não há problema nenhum. O gerador do Rodrigo tem aqui uma ideia que eu vou passar para vocês agora, que é do nosso amigo Fernando Medeiros. Pessoal, vamos dar o crédito a quem merece. Essa primeira ideia aqui de fazer a conexão dos fios da bobina, ó, tá aqui, ó, com o estator, o nosso amigo pegou cano de refrigeração, pode ser um caninho aí de 6 milímetros, 8 milímetros, ele amassa esse caninho aqui, um caninho de 6 centímetros aproximadamente, né? E ele, na hora de resinar, já faz a ligação aqui, solda os fios nesses conectores e deixa uma ponta saindo para fora para poder ele fazer a ligação depois, com tranquilidade, esses fios não ficar solto. O meu ficou solto, eu não tive essa ideia. Essa ideia é do Fernando, então temos que louvar. Esse estator tem uma outra novidade. Você pode olhar aqui que as bobinas não têm emenda uma com a outra. As bobinas são feitas em série. Ele faz aqui cada 3 bobinas e vai ligando, ó. Elas estão só ligadas, o fechamento aqui, ó. Elas não são ligadas uma na outra, com solda aqui dentro, com conector. Pode ver, ó, que não há emenda na fiação. Isso é uma outra ideia aqui do nosso amigo Fernando. Então ele vai ligando todas as bobinas. Eu vou tentar passar para vocês no próximo vídeo como é feito essa situação, tudo direitinho. E aí, ó, tá aí as bobinas são ligadas uma a outra até o final, sem haver emenda. A emenda só acontece aqui, ó. 3 perninhas de fio aqui e 3. E aqui você pode fazer a sua ligação em delta ou em estrela do seu gerador. Lembrando que delta ele gera mais corrente e menos tensão, e em estrela ele gera mais tensão e menos corrente. No final a potência é a mesma, mas para eólico alguns acham aí que é melhor ligar em delta, ok, pessoal? Então, a explicação que vocês podem ver nos meus outros vídeos, o próprio Fernando já passou esse desenho para nós, tem nos outros vídeos aí do meu canal, e vocês vão ver então que essa ligação aqui é para poder facilitar, você pode soldar um fio, ligar uma garra. Então, os créditos aí para o nosso amigo Fernando na descoberta do conector feito com caninho de refrigeração e também a ligação das bobinas que vocês podem ver que não há nenhuma emenda de fio no estator, ó. Os outros estatores aí, o pessoal pena, porque às vezes o fio é de alumínio, não pega solda. Eu mesmo passei por esse problema. E aí, depois que eu fiz, o Fernando fez essa ideia aí. E ele já fez outros estatores. E ficou muito boa a ideia dele aí em fazer esta ligação, ok?
pessoal. Então, tá aí a explicação de como é que você calcula direitinho essa área, esclarecendo algumas dúvidas dos nossos inscritos. E aí está, então, toda a informação que você precisa. Informação inédita: bobina sem emenda e o conector aqui do estator feito com cano de cobre de refrigeração. Você amassa ele aí uns 6 centímetros, posiciona ele aqui e depois na hora de colocar a resina, você coloca ele resinado. Vou colocar uma foto dele já no estator resinado e coloco aqui para vocês verem como fica. Talvez eu coloque até o videozinho do Rodrigo e deixo aqui para vocês verem como é que é a finalização dessa situação, ok? Esse núcleo dessa bobina aqui, o Rodrigo fez de chapinha de ferro, tá? Essas chapinhas são cortadas e pelo que eu vi com ele, são chapa 316, ó. São 4 chapinhas, dá aproximadamente 20 milímetros aqui de espessura. Eu não sei se dá, se vai bater aqui, ó, mas é mais ou menos isso, ó. Pegando aqui, ó, 20 milímetros, tá? Que tem essas chapinhas que ele cortou. Então no comprimento aqui eu não tenho essa informação dele, mas dá para mais ou menos aí, ó, 50 milímetros, deve ser 50 milímetros, então por 20 milímetros, tá? Que ele fez isso daqui, porque elas dão 4,75 no caso de 3,16. Então são 20 milímetros que ele tem de núcleo aqui, tá? Vou postar um videozinho aí para vocês verem como é que foi feito isso daí, ele mandou para mim, eu tenho aqui esse videozinho das bobinas, fazendo como ele fez esses núcleos. Caso você queira fazer o seu gerador com núcleo, o rendimento é melhor aí na casa de 30% a 40%, sem sombra de dúvida, porque melhora o fluxo magnético aqui nas bobinas e inclusive aproveita a parte dessa área aqui que o ímã não passa em cima, né, e não gera quando ele passa. Mas como o fluxo magnético corta as espiras aqui nesse sentido aqui, ó, então melhora também mais o rendimento do gerador, ok, pessoal? Então tem essa informação, esclarecendo aí todas as dúvidas sobre o diâmetro, e aí tá o modelo, como é que você vai fazer a bucha aqui, ó, que você pode colocar o caninho para poder passar a barra roscável, e na hora de você resinar já fica o estator prontinho aí. Eu vou postar o videozinho dele já pronto, como é que você finaliza o seu estator, ok? Um abraço a todos e obrigado para aqueles que vieram até aqui.